Nós estamos vivendo em épocas complicadas, em dias maus e em épocas difíceis, queridos irmãos. Por quê? Os irmãos conseguem perceber, os irmãos conseguem notar que nós estamos vivendo em tempos do fim, ou no fim dos tempos. Por quê? Tudo aquilo que nós olhamos na Bíblia a respeito do fim dos tempos está acontecendo, né? E nós temos o que, queridos irmãos? Inúmeras notícias nas nossas vidas. Nós temos inúmeras coisas que vêm para nos tirar a paz, para nos tirar do nosso estado de paz, de tranquilidade, de alegria. Por quê? Esse é o trabalho de Satanás, atazanar, né? Perturbar as nossas vidas. E é exatamente sobre a paz, queridos irmãos, que eu gostaria de pregar hoje. Porque Jesus e a palavra de Deus nos fala muito a respeito dessa palavrinha chamada paz. Mas o que significa paz? A paz significa um estado interior constante. Um estado interior de alegria, de tranquilidade, de calmaria, de bonança, né? Então é isso o que significa a paz. Porém, o mundo em que nós vivemos deseja nos tirar dessa paz, principalmente nós cristãos. Então você vai muitas vezes ligar a sua televisão e aí o que vai estar acontecendo lá? Assalto aqui, tiroteio lá, policial aqui, policial lá, olha aqui o helicóptero, veja só que não sei o que lá, olha o sangue, né? Por quê? Como muitos costumam dizer, quando nós ligamos a televisão, quando nós ligamos o noticiário, tudo o que nós vemos é o quê? Um banho de sangue. E se você espremesse a televisão, se você conseguisse espremer a televisão, tudo que iria sair dali seria sangue atrás de sangue. E o porquê que isso acontece? Porque as pessoas, Satanás, o mundo, deseja tirar a nossa paz, deseja tirar a nossa tranquilidade. Coisas más acontecem, mas coisas boas também acontecem. Só que o que vem demais? As notícias ruins, as notícias más. Porque as notícias más viciam. As notícias más nos prendem, nos enredam, queridos irmãos. E tudo isso vem para tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade. Em contrapartida, o que o mundo oferece, ou o que o mundo vende como se fosse a verdadeira paz? Circunstâncias das quais você poderia ter paz. E muitos acabam caindo nessa ilusão de que, se tudo estiver ao meu favor, eu terei, enfim, paz. Mas essa também não é uma verdade. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que, na visão do mundo, não têm nada e estão morando em uma casa tranquila ou pequena, no olhar de muitos, tranquilamente, com paz no seu coração. E tantos outros, queridos irmãos, que na visão do mundo moram em casarões, em mansões, e ainda assim não conseguem ter paz, não conseguem ter tranquilidade, não conseguem ter este estado constante de alegria. E o porquê que isso acontece, queridos irmãos? Porque a paz não se encontra nas circunstâncias. Mas Jesus Cristo, ele nos diz o que é a paz. Jesus Cristo nos mostra qual é a verdadeira fonte de paz. Você tem paz na sua vida? Você deseja ter paz na sua vida? Então vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 14. Versículo 27, queridos irmãos. Para que nós possamos entender a paz que vem de Deus. A paz que vem de Cristo, que é diferente da paz que vem do mundo, tá? João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou, ou na minha versão, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. Tá? Então, essa é a mensagem do Senhor para os nossos corações nessa noite. O quê? A minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Eu estou no controle de todas as coisas. Eu sou o Senhor. E em mim é que vocês têm paz. Sem mim, vocês não têm paz. Importante nós entendermos o contexto dessa mensagem, queridos irmãos, porque ela faz parte dos sermões ou das mensagens de Cristo na sua última ceia com os discípulos. Nós vamos ver que essas mensagens, elas começam em João capítulo 13, onde está no versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, ok? E essa parte das Escrituras, ou este contexto, ele se encerra lá no capítulo 18. Então, tem todo o capítulo 17 e ele se encerra no capítulo 18, em que diz lá, 18:1, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Então, Jesus Cristo está nas suas últimas horas antes da sua crucificação. Jesus está nas suas últimas horas com os seus discípulos antes da sua crucificação. E, queridos irmãos, o que Jesus está querendo passar de informação para os seus discípulos? A seguinte mensagem: preparem-se, porque tempos difíceis virão. Mas, mesmo em meio aos tempos difíceis, tenham a convicção de que vocês podem continuar tendo tranquilidade e paz em seus corações, porque a paz de vocês não é dada ou não foi dada como o mundo a dá, mas eu sou a paz de vocês. E aqui Jesus Cristo ele está querendo dizer o seguinte, ali no versículo 27, eu não dou a minha paz como o mundo a dá. O que ele estava querendo dizer aqui, queridos irmãos, a respeito da paz que vinha do mundo? A paz que vinha do mundo é a primeira lição que nós aprendemos. Era uma paz circunstancial. Por quê? O mundo nessa época, mas os discípulos de Jesus nessa época, eles estavam debaixo do domínio romano. E a paz romana, ou conhecida também como Pax Romana, o que era essa paz romana? Roma chegava, invadia os países, invadia outros povos, matava, roubava, destruía e fazia inúmeras coisas para demonstrar o seu poder. E uma vez que eles arrasavam completamente aquela terra, eles ofereciam a sua paz, mas era uma falsa paz, era uma paz circunstancial. Porque eles acabavam com a vida do sujeito e eles falavam assim, olha, eu quero agora te oferecer um tratado de paz, o que você acha? Aí o camarada falava, bom, se só tem isso, né? Quem não tem gato, caça com rato, né? Poxa, né? Só tem isso, vamos a essa paz aí mesmo. E aí o que eles faziam? Eles então faziam o seu acordo de paz. Por isso que Israel, nessa época, estava debaixo deste acordo de paz com Roma, em que era Roma que estava dominando sobre eles, mas eles falavam o seguinte para os israelitas, ou para os judeus, vocês fiquem à vontade, vocês só paguem os meus impostos, vocês só paguem os meus tributos, vocês podem adorar o Deus que vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só não tenham rebeliões para destruir essa paz e continuem pagando seus impostos alegremente. Por isso que nós vemos inúmeras discussões dos judeus falando para Jesus, como aquela. Os impostos são adequados de serem pagos? Em que Jesus vira para eles e fala, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Porque o povo judeu estava nervoso, estava chateado, porque eles tinham que pagar os impostos deles para uma outra coroa ou para um outro império. E eles queriam pagar os impostos deles para o próprio rei deles ou para o próprio povo deles, para trazer benefícios para si mesmos. Mas o povo estava angustiado, o povo estava triste, porque eles estavam debaixo de uma paz, uma falsa paz, essa pax romana, que não existia guerra, mas eles estavam pagando os seus impostos e vivendo nessa falsa paz circunstancial. Por isso que Jesus diz: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. E essa, queridos irmãos, é a primeira lição que nós precisamos aprender a respeito da paz. A paz não é algo circunstancial. A paz é algo que vem de Deus. Nós, muitas vezes, vivemos nessa falsa busca da paz. Porque nós achamos que se nós tivermos um emprego melhor, nós teremos mais paz. Nós achamos que se nós tivermos mais dinheiro, nós, entre aspas, teremos mais paz ou estabilidade. Nós achamos que se eu estiver num casamento melhor, com uma pessoa melhor, eu terei mais paz. Mas a paz não é circunstancial. A paz não é exterior. A paz é interior. Então, queridos irmãos, nós precisamos aprender isso. O mundo não vai mudar para que eu tenha paz. O mundo não vai ser um lugar perfeito para que eu possa viver em paz. Porque a paz não é algo exterior, a paz é algo interior. E a paz interior, ela está disponível a todas as pessoas. Uma boa casa, uma casa dentro de um condomínio fechado, um bom carro, um iate, uma mansão, todas essas coisas estão disponíveis apenas para uma parcela da sociedade. Mas a paz que vem de Cristo está disponível para todos nós. Você pode morar em qualquer lugar e ainda assim ter paz. Por quê? A sua paz não depende daquilo que está ao seu redor, mas depende de quem está dentro de você, ou do que está dentro de você. O mundo prega que a paz precisa existir em todos os aspectos ou em todas as circunstâncias. O mundo, inclusive, tem a mentalidade errada, tão errada, da paz. Por exemplo, no final de ano, todo mundo passa de que cor? De branco. Por quê? Qual é a ideia que foi vendida? De que o branco traz a paz. Aí você passa o dia 1º na paz. Aí vem o dia 2, aquele abençoado, e vira para você e fala, aí você fala, meu Deus, eu estou perdendo a minha paz. Eu passei de branco, eu preciso usar branco de novo. Eu preciso comprar calça branca, meia branca, tênis branco, tudo branco, porque eu preciso viver em paz. Essa é a falsa paz. E tantas outras coisas que o mundo vende por aí, de que se nós fizermos certos rituais, nós teremos paz em nossas vidas. Se nós comprarmos algo, teremos paz. Se nós estivermos com a pessoa correta, então nós teremos paz. E assim por diante, queridos irmãos. Se tudo que eu mudar à minha volta, então eu vou ter paz. Mas, se você não tem paz dentro de si, não busque fora, você tem que buscar dentro de você o que está aí dentro. Porque a nossa paz, a verdadeira paz, não vem de fora. A verdadeira paz vem do nosso interior. E essa verdadeira paz, só quem pode oferecer é Jesus. Porque Jesus é o príncipe da paz. Aqui, queridos irmãos, vejam que bonito. Jesus fala, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Ele está virando para os discípulos e falando assim, gente, apertem os cintos,
porque o negócio vai ficar feio. Apertem os cintos, porque eu vou ser crucificado, vocês vão ficar sem mim por 3 dias, vocês vão passar por dificuldades, Pedro vai me negar, o líder de vocês vai me negar, e vocês vão ficar solitários por aí, vai ficar feia a coisa. Mas a minha paz vos dou. Por isso que nós entendemos o que o apóstolo Paulo estava vivendo em sua vida. Ele estava dentro de uma prisão, dentro de uma masmorra, passando por fome, passando por sede, passando por necessidades, mas mesmo assim, ele era capaz de dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque a paz de Paulo não estava nas coisas exteriores, a paz de Paulo estava no seu interior. Porque Cristo era a sua paz suficiente. Porque Cristo era suficiente em sua vida. Ou seja, queridos irmãos, não importam as circunstâncias que nós estamos enfrentando em nossas vidas, se nós temos Cristo, nós teremos paz. Esses dias eu estava conversando com uma irmã lá em Pirassununga, e ela falou assim, pastor, eu tenho como hábito jejuar toda segunda e terça-feira, mas nos dias que eu estou jejuando, pastor, é só tentação. Por quê, pastor? Certa vez eu estava jejuando numa segunda-feira, eu, sem querer, encostei o meu carro na moto de uma moça. A moça ficou transtornada, pastor, e eu só ouvi na história da irmã, que eu amo ouvir histórias, queridos irmãos. A moça ficou transtornada, pastor. A moça apontou o dedo na minha cara e falou, você vai pagar a minha moto, você não vai fugir não, você é uma sem vergonha, você bateu na minha moto, isso, aquilo outro. E ela falando, pastor, eu queria perder as estribeiras, mas eu estava em paz. Porque estava acontecendo o caos, mas eu estava em paz. A moça virou para mim e falou que eu não ia pagar, que eu era caloteira. Vai vendo. E coitada da irmã, eu estava ali e tal. E ela falando, pastor, eu dei meu telefone, eu falei para ela se acalmar, eu falei para ela ficar tranquila, e ela ficava me chamando de, sua velha, sua não sei o que lá, e eu não perdia a minha paz, pastor, amém. Aí, ela ligou para o namorado dela, o namorado dela virou para ela e falou assim, não deixa ela sair da loja, porque senão ela não vai te pagar. Aí a mulher desligou o telefone e falou, eu não vou deixar você sair da loja, senão você não vai me pagar. Ela falou, moça, calma, eu vou te pagar. Eu sou assim, 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 eu sou da igreja tal ali. Você conhece a igreja? Então, eu sou dali, eu vou te pagar, fica cegado, não vou ficar devendo para ninguém. Ó, o pessoal aqui da loja me conhece, não vou ficar devendo nada para ninguém. Não, você vai me pagar. Eu vou sair, vou embora e depois eu vou te pagar amanhã. Não, você vai me pagar agora, que não sei. Ligou pro mecânico e falou, mecânico, a moto da moça quebrou isso. Qual que é o valor mais ou menos? O mecânico passou o valor e falou assim, ó, agora não dá para arrumar, tem que arrumar só amanhã. Então fique em paz, o mecânico falou que só amanhã que eu vou pagar, né, que eu vou conseguir, então fique em paz. Não, eu vou embora. Pegou o carro, foi embora. Aí a moça ficou ligando para ela o dia todo. Você não vai me pagar, você vai fugir, que não sei o que. Não vou, calma, amanhã a gente resolve isso daí. Chegou no horário, no outro dia, ela sendo atormentada no período de jejum dos 2 dias. E aí o que aconteceu? Ela foi lá e pagou no outro dia. Ela pagou, falou, tá vendo, moça? Paguei, tá pago, você tá feliz, fica tranquila, tal. Aí ela falou que ela foi embora. A moça se sentiu mal por ter tratado ela da maneira que tratou. E ela falou o seguinte, senhora, volta aqui. Eu queria te pedir perdão, eu queria te pedir desculpas, porque eu estava completamente atribulada, porque a senhora bateu na minha moto, a senhora bateu na minha paz, a senhora bateu na minha segurança, aqui eu estou trazendo essas palavras, a senhora bateu na minha estabilidade. E quantas não são as pessoas que hoje em dia, queridos irmãos, perdem a sua vida por coisas bobas, por coisas simples, porque a paz delas está em coisas circunstanciais. E a moça falou, me perdoe, porque eu te tratei mal, e a senhora foi correta comigo. Mas o que nós aprendemos, queridos irmãos, com o caso dessa irmã que eu trouxe aqui? A nossa paz não está nas coisas exteriores, a nossa paz está em Cristo, que nos dá a sua paz. Por isso que nós precisamos aprender
essa lição, queridos irmãos. E eu gostaria de transmitir a última lição, que é: não se atemorize. Jesus Cristo diz ali: a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridos irmãos, sejamos sinceros, com o que está acontecendo no nosso mundo, até o crente mais crente tem medo. É normal. Eu tenho medo. Eu tenho medo das notícias que se aproximam. Você liga um jornal, você vai ver lá: Rússia entra em guerra com a Ucrânia, e você fala: meu Deus do céu, será que essa guerra vai chegar aqui? Será que eu vou ter que ser enviado para essa guerra? Minhas filhas, coitadas, o que vai acontecer com elas? O que vai? Tudo isso vai trazendo medo, angústia para os nossos corações. Meu Deus, será que minhas filhas estão seguras? Eu, por exemplo, queridos irmãos, eu tenho algo dentro de mim, que nós moramos em um apartamento, mas todas as noites eu vou lá conferir para ver se a gente fechou a porta, para não entrar um louco por aí, né? E fazer seja lá o que for. Quer dizer, medos que todos nós temos, queridos irmãos. E é normal termos medo. Por quê, queridos irmãos? Porque isso significa que nós somos humanos. Se você não tem medo, uma das duas coisas: ou você está com problema, ou você está mentindo. Ah não, pastor, eu sou mó corajoso, eu sou mó Rambo, eu chego lá e não tenho medo de ninguém. Você pode até não ter medo do outro, mas o medo, ele existe. Até medo de barata, que é o mais bobo que tem, né? Tem gente aí que tem medo de barata. Queridos irmãos, o medo, ele existe, ok? Porque nós vivemos em um mundo caído, e as coisas vão trazer medo para nós. Esse medo só vai se acabar 100% quando nós estivermos na presença de Cristo em uma nova terra, em que nós sabemos que não existirá mais sofrimento. Mas enquanto isso não acontece, nós teremos medo, assim como os discípulos tiveram medo. Pedro não tinha medo. Porque quando Jesus virou: vocês vão me abandonar, Pedro vira e fala assim: Senhor, todos aqui poderão te negar, mas eu jamais te negarei. Então, se você fala aí que não tem medo, eu acho que você vai ser o primeiro a correr, hein? Quando Pedro se depara com o seu medo daquilo que verdadeiramente aconteceu com ele, o que ele faz? Ele, dá no pé. Cadê Pedro? Ih, Pedro foi. Pedro sumiu. Por quê? Pedro estava com a sua paz determinada nas circunstâncias. Tanto é que ele queria que Cristo se tornasse rei e não fosse crucificado. Ele estava depositando a sua esperança nas coisas deste mundo. Mas Jesus diz para eles: não se atemorizem. Não se atemorizem, não porque as coisas ruins não vão acontecer. Não se atemorizem, porque eu estou com vocês. Eu quero que os irmãos abram também a Bíblia em João 16:33, que é dentro do mesmo contexto, em que Jesus Cristo diz para eles: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa paz está em Cristo. A nossa paz está nele. Pode o mundo estar pegando fogo, literalmente, que nós temos ou nós precisamos estar estabilizados na paz que vem de Cristo. Pastor, mas como eu coloco essa paz, ou como eu vivo essa paz na minha prática diária? E nós vamos ver, queridos irmãos, essa resposta ali em Filipenses. Filipenses capítulo 4, e aí depois a gente volta aqui, Filipenses 4, versículos 6 a 7. O apóstolo Paulo está falando com uma igreja que passaria por dificuldades e por tribulações.
como nós podemos viver a paz de Cristo ou ter a paz de Cristo na nossa prática diária? Porque, sejamos sinceros, a palavra paz, ela é muitas vezes algo que fica no ar. Mas como nós conseguimos, entre aspas, pegar essa paz metafórica, pegar essa paz que está no ar e trazer para os nossos corações? Ou como nós podemos ter esse estado de espírito de tranquilidade e de estabilidade? Aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Cristo nos guardará. Guardará as duas coisas principais que os seres humanos têm na sua psique ou na sua alma: a mente e o coração. Porque sejamos sinceros, todos os ataques que nós sofremos, ou a grande maioria dos ataques que nós sofremos, são onde? Mente e coração. Quando você liga um noticiário, o que ali está trabalhando? A sua mente e o seu coração. Onde está sendo derramado todas as coisas que acontecem ali? Na sua mente e no seu coração. Quando eu abro o TikTok, o que está sendo derramado ali? Coisas na minha mente e no meu coração. Quando eu abro o meu Instagram, o que está sendo derramado ali? Coisas na minha mente e no meu coração. Quando eu abro o meu Facebook, o que está sendo derramado ali? Coisas na minha mente e no meu coração. Quando eu abro o meu Orkut, peguei alguns irmãos aí que tiveram Orkut, os jovens nem sabem o que é Orkut mais, queridos irmãos. Eu tive Orkut, eu confesso meu erro, confesso a minha falha. Eu tinha aqueles avatares, aqueles bonequinhos lá que ficavam mandando oi pro pessoal. Orkut, queridos irmãos, nem queiram saber como que funcionava isso, que isso aí não era de Deus, não. É uma coisa terrível, queridos irmãos. Vai voltar, né? Mas quando eu abro todas essas coisas, queridos irmãos, tudo está derramando ou sendo derramado na minha mente e no meu coração. Por isso que nós precisamos, primeiro, ter cuidado com a nossa mente e com o nosso coração. Ter cuidado com aquilo que está entrando na nossa mente e no nosso coração. E aí, queridos irmãos, vejam essa sequência e vejam a importância dessa sequência. Porque uma coisa é algo passar em nossa mente. Outra coisa completamente diferente é aquele mesmo algo descer para o nosso coração. Querem um exemplo? Aqui ninguém está pensando em McDonald's agora. Ninguém está. Mas imagina aquele Big Mac, 2 hambúrgueres, queijo, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Eu tenho certeza absoluta que você ficou com vontade de comer. Eu até ouvi um. Você está o quê? Com fome, aí você não está pensando naquilo, e aí o pastor fez você pensar num Big Mac. O que isso vai acontecer? Na mente das pessoas que estão mais focadas, vão falar: não, esse pastor aí está falando coisa boba, eu vou continuar firme no meu regime, na minha dieta, eu vou lá malhar, só porque o pastor falou a respeito disso, eu vou correr 2 horas na esteira, né? Mas, no coração de algumas pessoas, desceu para o coração. E aí a pessoa falou: o pastor tem razão, hein? Agora imagina se eu, além do Big Mac, pedir um Big Taste e depois completar com aquele McFlurry. Deus do céu. Aí o que aconteceu? Você cometeu o pecado da gula. Por quê? Desceu para o seu coração, queridos irmãos. Mas isso acontece com todas as coisas nas nossas vidas. Se eu tenho um olhar para uma pessoa que está na rua e é indecente, aquele olhar vai passar na minha mente. Eu tenho que tomar cuidado para que ele não desça para o meu coração. Porque quando desce para o meu coração, se torna uma obsessão. E eu peco. Por isso que aqui o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado. E antes, vejam que interessante. Na prática que eu estou falando a respeito de nós não termos medo, de nós não termos temor, e de nós termos a paz de Cristo dentro de nós. Ele diz ali, na verdade depois, queridos irmãos, ele fala: guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
E o apóstolo Paulo, ele nos dá exemplos do que nós precisamos fazer para não perdermos a nossa mente e o nosso coração, ou a paz que existe dentro da nossa mente e do nosso coração. Ele fala, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não adianta eu querer a paz de Cristo se eu só vejo notícia ruim. Por quê? Tudo que é mal, tudo que é desrespeitoso, tudo que é tudo, está ocupando a minha mente e o meu coração. Leio a Bíblia 1 minuto. Ah, cansei, não estou conseguindo, tal. E aí, às vezes, a gente fica no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Orkut, 2 horas, 3 horas, 4 horas. O que o nosso coração estará cheio? O que a nossa mente estará cheia? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, vocês querem ter a paz de Cristo? Pratiquem a busca pela paz de Cristo. E ele diz, todas as vossas petições estejam diante de Deus. Todas as vossas súplicas estejam diante de Deus, porque a paz dele vai preencher a sua mente e o seu coração. Busque a Deus com todo o seu fervor, com toda a sua intensidade, que a paz dele vai encher a sua mente e o seu coração. Por isso, queridos irmãos, que tantas e tantas pessoas estão aí em estados ou lugares de pleno caos, cristãos verdadeiros, mas eles não estão preocupados, porque a paz deles está em Cristo. Quando nós analisamos Jesus, ele não estava preocupado com as coisas ao seu redor. Ele não estava preocupado com governos, ele não estava preocupado com alimento, ele não estava preocupado com nada a não ser em buscar a Deus. Cristo foi elevado pelo próprio povo a um lugar de se tornar rei. Mas ele falou, eu não quero me tornar rei, porque eu vim para fazer a vontade do Pai, que é me sacrificar primeiro, me entregar pelos aqueles que precisam. Eu não vim para tirar a fome do mundo. Eu não vim para curar todos os paralíticos do mundo. Não, eu vim para morrer naquela cruz e para salvar todos ou toda a humanidade. Porque a minha paz, a minha centralidade não está em fazer todas essas coisas, mas está em fazer a vontade do Pai, que me designou para fazer essa missão neste momento. E Jesus não estava preocupado com troca de governo, Jesus Cristo não estava preocupado com as coisas. Ele continuava caminhando e nada tirava a sua paz. Porque tudo ele estava em contato direto com o Pai. E aí, queridos irmãos, vem aquela mensagem, essa terceira lição para nós encerrarmos e concluirmos. O que nós temos colocado diante do Pai? Todos os nossos medos, todas as nossas angústias, tudo deve estar diante de Deus. Por quê, queridos irmãos? Oração não deve ser algo repetitivo. Oração é comunicação. Oração é relacionamento. Oração é conversa. De nada adianta, né? Nós ficarmos repetindo palavras, porque Deus não está ouvindo. Deus ouve a súplica de um filho que conversa com ele. Então tudo deve estar em nossas orações. Pastor, o que eu não posso falar com Deus? Queridos irmãos, creio eu que praticamente nada, porque tudo deve estar diante de Deus. Senhor, quero passar numa prova. Me ajuda, Senhor. Me dê forças, me dê capacitação. Senhor, preciso melhorar em algo. Senhor, preciso de algo. Senhor, estou com medo de alguma coisa. Me ajuda, Senhor, no meu medo. E a paz que excede todo o entendimento estará em nossos corações. Por isso que essa noite, queridos irmãos, eu gostaria de fazer um desafio para toda a igreja. Existe algo em seu coração que está tirando a sua paz? Existe algo em seu coração que está tirando o seu foco? Está tirando a sua centralidade de Jesus? Se existe algo em seu coração que está te tirando da centralidade de Jesus, entregue a Deus. Entregue ao Senhor.
Pastor, eu tenho feridas dentro do meu coração. Entregue ao Senhor. Pastor, eu tenho medo dentro do meu coração. Entregue ao Senhor. Pastor, eu estou angustiado, eu estou aflito. Entregue ao Senhor. Porque Jesus é quem nos dá a paz. Jesus é quem nos dá a paz que excede todo o entendimento. Jesus é quem cura as nossas feridas interiores. Jesus é quem nos abençoa. Jesus é quem nos guia. Jesus é a nossa luz. Jesus é tudo. E Ele é a nossa paz, queridos irmãos. E Deus não deseja que ninguém fique atemorizado. Deus não deseja que ninguém fique inquieto. Porque Ele é a nossa paz. Eu disse que é normal nós termos medo. Eu disse que é normal nós ficarmos inquietos. Normal por quê, pastor? Por causa da nossa carnalidade. Mas o Espírito está pronto. O Espírito não tem medo. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Então o Espírito Santo que habita em nós é um espírito, queridos irmãos, que diz para cair fogo do céu, e o fogo cai. É um espírito que diz para o paralítico andar, e o paralítico anda. É um espírito que diz, andarei sobre as águas, com Cristo ali, queridos irmãos, e Cristo anda sobre as águas. Que diz para Pedro, ande sobre as águas, e Pedro anda sobre as águas. Jesus com o Espírito. Ok, queridos irmãos? É esse Espírito que Deus nos deu. Um espírito não de covardia, mas um espírito de coragem, de intrepidez. E só para encerrar, queridos irmãos, os irmãos se lembram daquele Pedro que fugiu? Ele, pela sua própria carnalidade, ele, pela sua própria circunstância, disse que tinha coragem para enfrentar as coisas. Nessa coragem humana, ele falhou, mas posteriormente, ao estar cheio do Espírito, ele teve coragem para enfrentar a sua própria crucificação, no que diz a tradição da igreja de ponta cabeça. Porque ele estava cheio desse Espírito que nos traz coragem, paz, tranquilidade para todas as coisas. E voltando aqui, queridos irmãos, porque ali em João, Jesus repete aquilo que ele já havia falado anteriormente. O que Jesus repete, pastor? Ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Por que se repete? Capítulo 14, versículo 1. Jesus fala para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, para encerrarmos, nós temos uma paz que é duradoura, porque ela não está firmada nas coisas deste mundo. Ela está firmada na eternidade. Porque Cristo nos traz a eternidade. Ainda que vivêssemos tudo isso na prática diária das nossas vidas, mas morrêssemos, onde estaria firmada a nossa paz? Cristo nos promete essa maravilhosa paz que é na eternidade.